No mapa do Brasil, ele aparece com a mesma certeza que qualquer outro estado, uma mancha de litoral entre Bahia e Rio de Janeiro. Na memória coletiva do país, porém, esse mesmo pedaço de terra parece quase invisível. Praias que viram cartão postal regional, portos que movem fortuna, uma economia que cresce nos bastidores e, ainda assim, pouca presença nas conversas nacionais. O Espírito Santo é o destino mais esquecido do Brasil? A pergunta é direta, porque o paradoxo é óbvio: riqueza econômica ao lado de anonimato simbólico. Neste vídeo, vamos entender por que esse contraste existe. Vamos voltar aos primeiros mapas coloniais, seguir por ciclos econômicos que passaram ao largo, chegar às grandes empresas e aos portos e, por fim, olhar a fotografia atual. Números, turismo, imagens que faltam. Fica comigo até o final e, se essa história está chamando sua atenção, curta e siga o canal. A memória do esquecimento começa cedo. A Capitania do Espírito Santo foi criada em 1535, num dezeno administrativo da coroa portuguesa que priorizava controle e rotas comerciais mais do que desenvolvimento descentralizado. Mais do que uma conspiração, foram decisões administrativas. A coroa temia rotas de contrabando e a fuga de riquezas para fora do seu controle, e isso se traduziu em políticas que, por vezes, deixaram a região em segundo plano. Estradas mal desenvolvidas, investimentos concentrados em outros pontos do litoral e incapacidade de atrair decisores das grandes rotas significaram séculos de isolamento relativo. Pense nisso como um atraso histórico que se autoalimentou. Enquanto áreas próximas foram intensamente integradas aos ciclos do ouro e depois do café, o Espírito Santo foi ficando de fora, não por falta de potencial natural, mas por uma combinação de geografia, decisões políticas e infraestrutura insuficiente. A impressão que fica é a de um ator coadjuvante que reaparece na cena somente quando um incidente exige atenção. Uma enchente nas manchetes, uma crise ambiental que atravessa fronteiras, uma notícia trágica que resgata o nome do estado por alguns dias. Mas esse quadro muda um pouco a partir do século XIX. O estado recebe fluxos de imigrantes europeus, italianos e alemães, entre outros, que configuram núcleos agrícolas e cidades no interior. Essas colônias deixam marcas no território, ruas, festas, pequenos polos produtivos. Ainda assim, o Espírito Santo não surfa o grande boom do café da mesma maneira que São Paulo, nem se integra rapidamente às malhas de transporte que moldam o Brasil do século XIX e início do XX. A ociosidade, nas palavras de quem estuda o processo, é tanto resultado quanto causa de oportunidades perdidas. No século XX começa uma recuperação econômica cujo centro nem sempre é local. A instalação de grandes empreendimentos, a Vale do Rio Doce e a construção do Porto de Tubarão, por exemplo, trouxe investimento e inserção em cadeias globais, mas também significou que parte do comando e dos benefícios iniciais vinham de fora. A descoberta de petróleo e gás, somada a um parque industrial diversificado, consolidou um perfil econômico mais robusto. Ainda assim, a narrativa dominante continuou fora dos circuitos midiáticos que definem ícones nacionais. A economia crescia, a imagem não. Os números que ajudam a traduzir essa realidade são esclarecedores. O estado concentra cerca de 4,1 milhões de habitantes, com a capital Vitória e a chamada Grande Vitória como epicentro demográfico e institucional. O produto interno bruto do Espírito Santo foi citado como superior a 30 bilhões de reais, um sinal de relevância econômica clara, e o PIB per capita mencionado em torno de 56 mil reais, comparado a valores de referência próximos de 28 mil em outros contextos. Vale checar fontes oficiais para a atualização desses números. O índice de desenvolvimento humano citado é de aproximadamente 0,771, e cidades como Serra apresentaram crescimento populacional significativo, 24% entre 2010 e 2022, conforme dados mencionados. Esses indicadores mostram um estado com capacidade produtiva e recursos para oferecer qualidade de vida em muitos aspectos. Mas os números sozinhos não bastam para produzir imagem. Eles não imprimem sotaque, memória coletiva ou ícones culturais. É aí que mora o paradoxo. O Espírito Santo cresce, industrializa-se, exporta, atrai investimento e, ao mesmo tempo, raramente figura como referência cultural ou turística na cabeça do brasileiro que mora a centenas de quilômetros dali.
O turismo ilustra bem essa contradição. Praias como as de Guarapari, serras como Domingos Martins e atrações naturais como Pedra Azul atraem visitantes em massa, e as pesquisas citadas apontam satisfação elevada entre quem conhece o estado, uma taxa de recomendação próxima a 98% entre entrevistados. Ao mesmo tempo, a origem dos turistas indica uma fortíssima presença regional. 45% dos visitantes são capixabas e 33% vêm de Minas Gerais, segundo os dados trazidos. Houve cerca de 450 mil viagens domésticas registradas, com movimentação econômica na ordem de 704 milhões, números que sinalizam turismo ativo, mas também um turismo cujo alcance nacional ainda é limitado. Por que isso acontece? Primeiro, porque a imagem pública não se constrói apenas com belezas naturais e porto movimentado. Depende de símbolos, de narrativas repetidas em filmes, música, mídia nacional e educação. Estados que viram ícone nacional investiram, historicamente ou culturalmente, em produções simbólicas que atravessam fronteiras internas. O Espírito Santo tem festas, culinária, cantos e paisagens, mas faltou-lhe, ao longo do tempo, um ou dois elementos que o colocassem na vitrine nacional com força. O sotaque, por exemplo, não se tornou um marcador reconhecível como o gaúcho ou o nordestino para a maioria dos brasileiros. Isso não é defeito cultural, é efeito de trajetórias históricas e de quem conta as histórias. Outro aspecto é a centralização da mídia e da narrativa nacional. Grandes aglomerações culturais têm sido produzidas em torno de capitais midiáticas consolidadas. A consequência é que temas, rostos e lugares de certas regiões ganham repetição e, com isso, familiaridade. O Espírito Santo, com sua economia relevante, muitas vezes aparece na agenda por sua logística e produção, não pela cultura popular. Assim, para quem vive longe, o estado vira um sinal econômico mais do que um destino afetivo. Esse apagamento simbólico é também relativo. Dentro da própria região, o reconhecimento é grande. Moradores sabem das praias, das montanhas, das festas, da gastronomia. Turistas de estados vizinhos conhecem e repetem a visita. Mas na escala do país, a percepção é outra. E quando o Espírito Santo chega ao noticiário nacional, com frequência por eventos extremos. A ruptura social da crise da Polícia Militar em 2017 ou o impacto da lama do Rio Doce em 2015 começaram a ocupar páginas e debates exatamente por conta do caráter trágico. Não se trata de minimizar essas ocorrências, ao contrário, elas forçaram debates importantes sobre segurança, meio ambiente e gestão. Mas é preciso notar o padrão. A atenção surge majoritariamente pelo negativo. E essa lógica tem consequências práticas. Quando a lembrança se dá por tragédia, a imagem que chega é fragmentada e dolorosa. O impulso nacional para conhecer as potencialidades turísticas ou culturais do estado fica menor do que deveria. Ao mesmo tempo, as estruturas produtivas seguem funcionando. Portos como o de Tubarão, cidades como Vitória e Vila Velha, polos industriais e campos de petróleo mantêm o Espírito Santo entre os estados economicamente relevantes. O que falta, em grande medida, é a travessia simbólica que transforma potência econômica em imagem cultural. Há também um outro elemento a observar. Parte do desenvolvimento foi e continua sendo guiado por interesses que não necessariamente cultivam a identidade local como prioridade. Empresas grandes, cadeias logísticas globais, propriedade externa de terras e infraestrutura configuram um crescimento que às vezes passa por cima de narrativas locais. Isso não invalida o progresso, apenas explica por que a identidade simbólica pode ficar em segundo plano quando as decisões e investimentos são pensados em palcos distantes. Não falta, entretanto, matéria-prima para reverter esse quadro. Guarapari é conhecida por suas praias. Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Pedra Azul oferecem um turismo de serra com potencial claro. Vitória tem um conjunto urbano singular, com morfologia insular, que dá caráter próprio à capital. Vila Velha carrega história e paisagens litorâneas. Cada uma dessas cidades tem histórias para contar, de imigrantes que fundaram colônias agrícolas, de comunidades pesqueiras, de cultura gastronômica ligada ao mar e às roças. Mas essas narrativas nem sempre saem dos circuitos regionais. O modo como um estado se torna conhecido exige algo além dos atrativos naturais. Requer que alguém repita a história, que a indústria cultural a incorpore, que filmes, séries, reportagens e música deem voz e imagem.
É por isso que a memória pública acaba concentrada em poucas regiões. Repetição cria reconhecimento. E sem repetição, mesmo riquezas visíveis, portos, petróleo, praias, podem ficar estrategicamente discretas na percepção nacional. Voltando à pergunta inicial, é o Espírito Santo o destino mais esquecido do Brasil? A resposta é nuançada. Não é esquecido no sentido econômico. O Estado é relevante, exporta, atrai investimentos e tem indicadores de desenvolvimento que não são desprezíveis. Mas, no imaginário coletivo do país, o Espírito Santo sofre uma invisibilidade simbólica real. Não é ausência geográfica ou de capacidade, é ausência de narrativa. Esse esquecimento tem causas históricas, decisões coloniais, padrões de integração econômica e causas contemporâneas, a centralização midiática, estruturas de investimento que privilegiam operações externas e a repetição de imagens que não o colocam no centro do imaginário nacional. Também tem custos, perda de potencial turístico mais amplo, menos reconhecimento para iniciativas culturais locais e dificuldade em transformar conquistas econômicas em prestígio cultural. O vídeo não pretende dar uma solução mágica. A proposta aqui é outra: despertar curiosidade. Conhecer o Espírito Santo vai além de ver uma praia em foto. É descobrir histórias de imigrantes, trajetórias de portos que conectam o país ao mundo, sabores regionais que merecem mais palcos, serras que guardam narrativas de comunidades inteiras. Se cada pessoa que vê este vídeo lembrar e contar uma história capixaba, se um criador produz um conteúdo que vai viralizar, a imagem do Estado cresce, a repetição que faltou pode começar a ocorrer. Se você conhece o Espírito Santo, deixe nos comentários o que te marcou. Uma praia, um prato, uma festa, uma memória de viagem. Se nunca foi, qual imagem deste vídeo te surpreendeu? Compartilhe sua percepção. E, se quiser, confira o vídeo sugerido ao final para entender como regiões menos visíveis constroem novos lugares na narrativa nacional. Ao encerrar, volto à cena inicial. O Espírito Santo continua ali no mapa, entre as linhas oficiais. O ponto é que estar no mapa não basta, é preciso estar nas conversas. E se você sentiu que há histórias por descobrir, talvez esse seja o primeiro passo para tirá-las do esquecimento. Não como um gesto de reparação histórica, mas como um ato simples: contar, visitar, lembrar. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário contando o que você já conhecia do Espírito Santo e não deixe de clicar no vídeo sugerido para continuar essa investigação sobre lugares brasileiros que merecem um olhar mais atento.